Então, nesta aula, nós vamos estudar a formação de sistemas planetários. Esta é uma questão que desafiou os cientistas há muito tempo. O sistema solar está aí, nós sabemos que ele foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, mas como ele foi formado? Se ele surgiu, nós temos que desenvolver alguma teoria que nos diga como é que esse sistema planetário foi formado, né? Essa questão hoje é um pouco mais ampla, porque nós já conhecemos quase 2 mil exoplanetas, quase 500 sistemas planetários, né? Com mais de um planeta. Como é que se formam sistemas planetários? Como é que eles surgem? Todos eles surgiram de alguma coisa. Qual é essa história que forma sistemas planetários, né? Então, na história da formação do sistema solar, se desenvolveu uma teoria, que é a teoria da nebulosa primordial, né? Que teria formado o sistema solar. Tem 2 dados fundamentais que sugerem que isso ocorreu desta forma e numa certa data. E esses 2 dados fundamentais são a datação de rochas terrestres e a datação de meteoritos, né? Por outro lado, sabemos que existe um plano preferencial no qual todos os planetas giram. Então isso, de alguma forma, parece ser um registro fóssil de alguma coisa plana, algum disco que estivesse talvez associado à formação desse sistema planetário, né? Bom, meteoritos caem sobre a Terra com grande frequência. Pequenos meteoritos, grãos, são que caem na atmosfera e se queimam, e nós chamamos de estrelas cadentes. Outros, como esse que caiu na Rússia no dia 15 de fevereiro de 2013, né? Todos vocês se lembram da notícia de televisão, um grande estrondo, grande clarão, e finalmente foi identificado onde que o meteorito caiu, né? Você pode ir lá e recuperar o meteorito e medir as propriedades desse meteorito. Ele veio do espaço, né? Veio de alguma coisa que surgiu, talvez, no sistema solar, junto com o sistema solar. Então, esse estudo de meteorito sempre teve uma grande importância para a astronomia. Não que ele usasse métodos de astronomia, não, ele usa métodos geológicos. Mas hoje os métodos geológicos são muito precisos em determinar a idade de alguma coisa. Você consegue medir a idade de um meteorito, por exemplo, esse meteorito Marília, que caiu em 5 de outubro de 1971 na cidade de Marília, e datar esse meteorito. Bom, existem milhares de meteoritos, né, descobertos, muitos deles descobertos na Antártida, né, onde é um ótimo lugar para descobrir meteoritos, porque você tem um gelo, o meteorito cai em cima do gelo, e quando você acha uma pedra solta em cima do gelo, você praticamente tem certeza de que essa pedra veio do céu, né? E com isso se coletou uma enorme quantidade de meteoritos, e descobriu-se que a grande maioria dos meteoritos tem uma idade muito semelhante umas às outras. E que, na média, a idade dos meteoritos é de 4,55 bilhões, mais ou menos 0,01 bilhão de anos. Veja, então, que nós conhecemos a idade
da formação desses meteoritos com uma grande precisão. E esta é tida como a idade da formação do Sistema Solar. Acreditamos que esses meteoritos todos se formaram na mesma época em que se formou o Sol e se formaram os planetas. 4,55 bilhões de anos. Tá? Determinado com uma idade de 10 milhões de anos. É uma incerteza muito pequena, convenhamos. Né? Bom, a outra indicação de que é muito importante para nós fazermos uma teoria sobre a formação do Sistema Solar é a percepção de que todos os planetas giram no mesmo plano. Né? Se você pegar a órbita da Terra em torno do Sol, né, e definir aqui esta órbita, ela define um plano, que é o mesmo plano de Marte, de Vênus, de Mercúrio e também né, quando você olha isso aqui no plano, e aqui vem Júpiter, né? Você vê que Júpiter também anda nesse mesmo plano. Às vezes um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, mas basicamente é o mesmo plano definido pela órbita da Terra, que nós chamamos de eclíptica. Né? Então isso sugere que o sistema se formou a partir de um disco achatado. Né? A questão é como o gás chegou nesse disco achatado e como é que de um disco achatado produziu esse nosso planetinha no qual nós vivemos. Né? Não é uma história muito trivial. Mas nós imaginamos que o disco tenha se formado a partir de uma nebulosa que no início provavelmente era uma nebulosa muito grande, uma dessas nuvens moleculares gigantes que existem em grande número nas galáxias, principalmente nas galáxias espirais, como é a Via Láctea, né? A nossa galáxia é uma galáxia espiral. Tem muitas nuvens moleculares gigantes, né? Essas nuvens se contraem porque tem muita massa e, portanto, muita gravidade. Então, elas acabam se contraindo por autogravidade. E chega um momento que elas essa nuvem começa a se fragmentar, se quebrar em pedaços. Né? E cada um desses fragmentos acaba formando uma estrela e o seu respectivo sistema planetário. Então o Sol deve ter sido formado a partir de um desses fragmentos, que inicialmente deve ter sido aproximadamente esférico, mas uma esfera girando lentamente. Né? É muito difícil alguma coisa ter velocidade angular zero exatamente. Se ela gira, ela tem o que nós chamamos de momento angular. Né? O momento angular é uma medida do quanto que um corpo gira, roda. Né? E esse momento angular, ele se conserva. É uma lei da física. O momento angular de um sistema fechado sempre se conserva. Né? Então, como é que essa nuvem pôde colapsar? Ela colapsou conservando o momento angular e procurando um estado de energia mínima, que é um outro princípio da física, que os sistemas tendem a ocupar um estado de energia mínima. Né? Um colapso radial, claro, leva para um estado de mínima energia, mas ele não conserva um momento angular. Né? A maneira mais fácil de você conservar o momento angular e ir para um estado de energia mínima é formando um disco. Esse disco continua girando, mantendo o momento angular, mas ele vai para um estado de energia mínima, acumulando gás na superfície desse disco. Tá certo? Essa é a maneira com que uma nuvem esférica, inicialmente esférica de gás, girando, vai evoluir, formando um disco. E desse disco deve se formar, então, uma concentração no centro, né, que acaba virando o Sol ou
uma estrela central de um sistema planetário. E o que sobra do disco é que formou os planetas. Né? Como é que se formaram os planetas? Os planetas, nós imaginamos que não tenham sido formados por colapso análogo ao colapso da nuvem, né, da estrela. Não tem sido formado por colapso, e sim crescido a partir de partículas pequenas. Grãos de gelo se formaram, uma juntou a outra, fazendo bolas de neve, crescendo, juntando metais, né? Formando bolas cada vez maiores, e aos poucos essas bolas começaram a ter gravidade, e uma colidindo com a outra, formando bolas cada vez maiores. Né? Provável que os planetas tenham se formado a partir dos planetesimais, coisinhas muito pequenas que cresceram dessa maneira. É possível, talvez, que Júpiter tenha se formado a partir de um colapso. Não sabemos bem ao certo. O certo é que a Terra, Marte, Vênus não se formaram a partir de colapsos, e sim por agregação de corpos menores. Né? Corpos muito pequenos no início que foram se aglomerando e formando corpos menores até chegar num certo momento em que você tem, então, uma estrela central e um conjunto de planetas em torno da estrela central. Né? E é muito interessante que a teoria das estrelas é uma teoria muito bem estabelecida. Nós conhecemos com grande detalhe e com muita segurança como é que uma estrela vive, como ela nasce, conhecemos com uma segurança um pouquinho menor. Mas como ela vive, nós conhecemos com muita segurança. Como é que ela evolui e até como ela morre. Nós conhecemos muito bem essa teoria, porque temos uma teoria geral de estrutura e evolução de estrelas, e temos grande confiança nessa teoria geral. Nós não temos uma teoria geral de estrutura e evolução de planetas. Ou pelo menos não temos uma teoria que funcione tão bem quanto a das estrelas. Uma teoria na qual nós acreditamos, né? Tão bem quanto acreditamos. Por que não? Por duas razões. Primeiro, porque tratar um gás perfeito, como é o gás do centro de uma estrela, é um gás ionizado que se comporta como um gás perfeito, que é facilmente tratável pelas equações da física dos gases. Segundo, nós conhecemos bilhões de estrelas. E até recentemente conhecíamos apenas 8 planetas. 4 terrestres, que são rochosos, e 4 gasosos. É uma estatística muito pobre. Né? É muito difícil você fazer uma teoria geral para explicar 4 planetas rochosos e uma outra teoria geral para explicar 4 planetas gasosos. É muito difícil. Faltam planetas, faltam estatísticas. Né? E agora nós estamos vivendo um período extremamente rico da ciência, que é o período em que grande número de novos planetas estão sendo descobertos. É a idade de ouro da planetologia. É a época que nós estamos vivendo. Esta é a idade de ouro da planetologia. Né? Agora nós estamos começando a entender como é que são os sistemas planetários, no sentido geral, falando estatisticamente, o quanto que elas são semelhantes ao Sol, ao sistema solar, e principalmente o quanto que elas são diferentes. E nós estamos percebendo que elas são muito diferentes, de modo geral. O Sol não é um sistema muito típico, não. Né? Existem diferenças muito grandes com relação aos novos sistemas que são descobertos e ao sistema solar. Então, com isso, nós podemos acreditar que dentro de algum tempo nós vamos ter, sim, uma boa teoria para a formação
dos sistemas planetários em geral, o que inclui o sistema solar, né? Uma teoria na qual nós possamos, de fato, acreditar nos detalhes, que possa descrever os detalhes com segurança. Isso está por acontecer e não vai levar muito tempo. Por quê? Porque estamos acumulando uma enorme quantidade de conhecimentos, uma enorme quantidade de fenomenologia, de fenômenos, de evidências que podem ser descritas, testadas, né? E com isso permitir que uma teoria possa ser, ou um modelo, possa ser rejeitado ou seguir adiante para enfrentar o próximo desafio. Aquelas teorias que conseguirem sobreviver todos os desafios serão as teorias vencedoras, que vão explicar a maior quantidade de fatos, de fenômenos que nós observamos. Né? Essa é uma outra forma artística de conceber como é que um sistema planetário do tipo solar se formou, né? É claro que existe muita especulação nisso tudo e os detalhes nós estamos agora descobrindo, né? E sabemos, por exemplo, que para explicar esses sistemas planetários que nós observamos, eles não podem ter sido formados da maneira como eles estão, né? Para explicá-los, nós temos que introduzir uma teoria de migração. Os planetas se formaram num lugar e migraram para outro, né? E isso é uma das coisas que surgiram nesses últimos tempos, né? Então nós temos dois tipos de migração, que nós chamamos de tipo 1, que é a migração dos planetas de menor massa, no caso do sistema solar, são os planetas terrestres, né? E que se formaram numa certa região, mas juntamente com muitos outros corpos, né? Havia um grande congestionamento de corpos. Então esses corpos naturalmente colidiram uns com os outros e aos poucos a energia orbital desses objetos foi sendo perdida e eles foram migrando para dentro. Então é uma migração relativamente rápida. Esses corpos se formaram mais para fora e migraram para dentro por colisão. E lembre-se que essas colisões ocorreram no começo, porque aos poucos os corpos foram rareando, de tanto colidirem, foram rareando. E numa dessas, um desses corpos colidiu com a Terra e formou a Lua. Foi um evento que ocorreu exatamente no começo do sistema em que a migração do tipo 1 era bastante comum. E aí nós temos a migração do tipo 2, que são os Júpiters, né? Os Saturnos. Esses planetas têm uma massa muito maior. E eles podem rapidamente limpar a estrada deles. Porque tem muita massa, tem muita gravidade e atraem rapidamente tudo que está no caminho. E, portanto, deixam de ter corpos colidindo com eles. Então, eles perdem muito pouca das suas características orbitais. Perdem, mas é muito pouco. Então, eles migram muito pouco. São os planetas de maior massa, os planetas gasosos, né? Então, esses planetas migram pouco e, portanto, são chamados de migração do tipo 2, que são migrações menores. E a migração do tipo 1, que são os planetas menores que migram muito mais. Bom, de onde que surgiram, então? De onde que surgiu o gás que formou o sistema solar, inicialmente? De onde que surgiu o gás que formou os sistemas planetários, de modo geral? Esse gás vem dos berçários de estrelas, né? Aqui nós temos uma fotografia da galáxia M101, que é uma galáxia parecida com a Terra, com a Via Láctea, né? E nessas galáxias espirais, vocês veem essas regiões vermelhas, são berçários de estrelas. É lá que as estrelas estão nascendo. Esse gás foi se ajuntando no plano dos braços espirais, coletando o gás que saiu de estrelas que explodiram, supernovas,
das estrelas que produziram nebulosas planetárias, ejetaram seu gás para o meio interestelar, aos poucos esse gás vai se juntando, formando grandes nuvens que se condensam, formando esses berçários que estão aqui indicados em vermelho. Um desses berçários fica perto aqui do Sistema Solar, que é a nebulosa do Órion, que é o berçário mais próximo de nós, né? E esse berçário de Órion, está aqui ainda o gás que está formando as estrelas, milhares de estrelas estão sendo formadas, mas apenas 3 dessas estrelas aqui no centro têm luminosidade suficiente para iluminar o berçário inteiro. Apenas 3 estrelas, porque são muito luminosas, né? E esse é um bom lugar para a gente ver se a gente consegue observar algum sistema planetário sendo formado. Já que a gente vê estrelas sendo formadas, que tal? Será que a gente poderia ver também nebulosas protoplanetárias, né, sendo formadas, né? E de fato foi um dos alvos primeiros do telescópio espacial Hubble, quando ele foi lançado, né? E viu-se que em vários lugares dessa nebulosa de Órion tem estrelas em formação com um invólucro em torno, né? Estrelas, vejam, 1, 2, 3, 4, e aqui tem uma nuvenzinha escura. Esses objetos aqui são todas estrelas que estão nascendo, são, portanto, protoestrelas. E o que sugere essa imagem é muito interessante. Cada uma dessas protoestrelas tem um invólucro protoplanetário, uma espécie de placenta cósmica, né? Parece até que as estrelas não conseguem nascer sem formar esse disco protoplanetário. Parece que ele faz parte do processo de formação de uma estrela, né? Então nós vemos aqui, fotografamos sistemas planetários na fase do nascimento, na nebulosa de Órion, que é o lugar mais próximo de nós, onde as estrelas estão nascendo em grande número, né? E, portanto, os planetas estão nascendo lá também em grande número, né? Aqui temos outras imagens de sistemas protoplanetários também tirados da nebulosa de Órion, e vocês veem que tem formatos de brilhos e poeira, né, que ofusca, na verdade, muitas vezes, né, diferentes. Nesta imagem aqui, nós podemos ver uma estrela sendo formada em torno de uma nebulosa escura, mais ou menos o mesmo tamanho que o Sistema Solar. Aqui você tem o Sol e o Sistema Solar desenhados, né, em cima, próximos, na mesma escala, praticamente do mesmo tamanho, né? O que sugere que isso aqui é um sistema que vai evoluir e no futuro formar um sistema do tipo sistema planetário em torno do Sol, né? E aqui uma outra nebulosa um pouco mais distante, que eu estou mostrando só porque é bonita, mas onde também estão sendo formadas estrelas e certamente estão sendo formados planetas. Só que, como é mais distante, fica mais difícil você fotografar esses sistemas protoplanetários. Mas certamente existem em todos os berçários que estão formando estrelas, e como vocês viram na fotografia da galáxia M101, são em galáxias espirais, como é a Via Láctea, são extremamente comuns. Existem as centenas, muitas vezes aos milhares.